Porque ela ganha tudo. Era a voz da minha irmã, estridente e quebradiça, penetrando o tilintar dos talheres e o cheiro de peru assado. Sua mão tremia quando ela apontou para mim, o rosto vermelho, os olhos arregalados. O quarto congelou. Minha mãe olhava fixamente para sua taça de vinho. O garfo do meu pai flutuava no ar. E pela primeira vez, o silêncio desceu sobre a casa que sempre fora preenchida com suas risadas, seus triunfos, sua coroa, porque ela acabará de aprender a única verdade que jamais conseguiria engolir, que a garota esquecida havia vencido. Eu nasci em segundo lugar. Esse foi meu primeiro erro. Desde o início, ela era a de ouro. Mais inteligente, mais bonita, ou assim diziam. Seus desenhos eram emoldurados, seus troféus expostos, suas menores vitórias celebradas com banquetes. Eu era sombra, aquela com potencial, mas nunca o suficiente. Cada elogio que recebia era acompanhado de uma comparação. Cada fracasso, um eco de sua perfeição. No começo, eu me esforcei mais. Notas excelentes, bolsas de estudo, empregos que me mantinham acordada à noite. Mas não importava o que eu conquistasse, o nome dela era sempre mencionado no jantar. Com o tempo, parei de tentar conquistar o amor dela. Em vez disso, aprendi a conquistar outra coisa: poder. A traição não foi barulhenta. Foi silenciosa, sutil. Aos 23 anos, ouvi meu pai dizer a um vizinho: não nos importamos com ela. Ela vai ficar bem. Mas nossa filha mais velha merece o melhor. A palavra conquistada doeu mais do que qualquer insulto. Não foi favoritismo. Foi rejeição. Eu nem estava concorrendo. Então, mudei de rumo. Parei de buscar a aprovação dela. Comecei a lutar pela minha independência. Eu me construí silenciosamente. Um pequeno emprego, depois investimentos, depois riscos que ninguém me desafiava a correr. Startups de tecnologia, imóveis, parcerias formadas em segredo, negócios executados com precisão. Cada revés era uma lição, cada traição, combustível. E, aos poucos, os números cresceram. 0, depois 2, depois 7. Aos 35, eu valia mais do que toda a fortuna dos meus pais juntos. Mas não contei a ninguém, nem uma palavra, porque segredos revelados no momento certo cortam mais fundo do que qualquer espada. Escolhi o dia de ação de graças como cenário. A mesa estava posta como sempre fora desde a infância. Minha irmã era o centro das atenções, a rainha das histórias e da atenção. Meus pais estavam ao lado dela, rindo de suas piadas e concordando com suas reclamações. Eu era novamente uma mera reflexão tardia até a sobremesa. Ela se gabava de uma casa nova, um carro e da escola particular que seus filhos frequentariam. Meus pais sorriram como se o sucesso fosse deles. Então ela se virou para mim. E você? Ainda está trabalhando ou seja lá o que for que você faça? Sorri calma e deliberadamente. Estou bem. Seu sorriso se alargou. Muito bem. Você deveria tomar notas minhas. Essa foi a deixa. Enfiei a mão no bolso do casaco e deslizei o envelope pela mesa. Dentro havia documentos, extratos bancários, recibos. Ela o abriu, leu e congelou. Então veio a explosão. 15 milhões. Sua voz falhou. Você está mentindo. Você não pode deixar isso acontecer. Você não pode. A sala prendeu a respiração. O garfo da minha mãe bateu no prato. O rosto do meu pai empalideceu, seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Recostei-me, minha voz firme. É meu. Cada aroma foi criado sem a sua ajuda, sem a sua fé, sem o seu amor. As mãos dela tremiam. Mas por que você não disse nada? Porque, sussurrei, você só ouve quando isso lhe beneficia. O colapso foi bíblico. Ela me acusou de esconder, de traí-la, como se minha vida, meu trabalho, minha fortuna fossem algo a que ela tinha direito. Meu pai tentou falar, tentou me perguntar se era verdade, mas as palavras ficaram presas na garganta. Pela primeira vez na vida, ele não tinha nada a dizer. Minha mãe estendeu a mão, tremendo. Por quê? Porque você não nos contou. Olhei-a diretamente nos olhos porque você nunca perguntou. Aquele silêncio, pesado e sufocante, foi minha vitória. Não o dinheiro, não o império que eu construí,
Mas o momento em que perceberam que me subestimaram e me tornaram invisível, e que essa invisibilidade me tornou intocável. Os soluços da minha irmã encheram o quarto. Raiva, ciúme, pânico, tudo ao mesmo tempo. Ela não conseguia compreender que sua coroa havia escorregado, se estilhaçado a seus pés, incapaz de ficar de pé. Eu a deixei chorar. Eu a deixei encarar. Eu permiti que a verdade a sufocasse. Depois daquela noite, tudo mudou. Ligações vieram, desculpas misturadas com desculpas, convites carregados de desespero. Meus pais tentaram reescrever o passado para me encaixar de volta na história deles. Mas eu não precisava mais da aprovação deles. Eu havia construído meu próprio mundo, minha própria família, meu próprio trono. Eles escolheram seu favorito. Eu me escolhi. Eu sinto remorso. Não. O amor não deve ser condicional. O respeito não deve ser racionado. A família não deve ser uma moeda de troca. Eles apostaram na criança de ouro, mas a silenciosa aprendeu a vencer em silêncio. E no dia de ação de graças, sob o peso da descrença deles, aceitei meu prêmio. Não o amor deles, mas o silêncio deles. Porque às vezes o silêncio é a vitória mais retumbante.